Salmo de número 32. Eu quero pensar um pouco no que Davi escreveu aqui a respeito desse homem piedoso que faz súplicas a Deus e que busca a Deus no momento em que pode ser encontrado, que faz de Deus o seu esconderijo e que recebe do Senhor motivos para fazer canções de livramento. No versículo 8, Davi diz o seguinte, Salmo 32, versículo 8, quem achou, diga bem. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob a minha vistas, ou sob as minhas vistas, eu te darei conselho. São três palavras que eu quero pensar com vocês aqui. Primeiro, é essa expressão de Davi revelando o desejo de Deus para nós. Essa palavra, eu quero instruir você, instruir-te-ei. É o desejo de Deus nos dar instrução. Amém. O grande problema nosso é que a gente repete muito uma palavra, e com o passar do tempo, essa palavra sendo muito repetida, parece que ela perde a sua eficácia, parece que ela perde o seu significado, e de tempo em tempo essa palavra precisa ser remida, precisa ser redimida. E essa palavra instrução, por causa de Provérbios 22, versículo 6, que todos os pais falam isso para os seus filhos, instrui a criança no caminho em que se deve andar, no caminho que deve seguir, e depois, quando ficar velho, jamais se desviará dele. Pela constante repetição dessa palavra instrução, parece que ela perdeu o significado. Ai, que coisa linda, um beija-flor, né? Até a andorinha encontrou ninho, imagine um beija-flor, né? Na casa do Senhor, que maravilha, glória a Deus. Eu lembro de um rapaz no Rio de Janeiro que tinha se convertido da escola de samba, e ele estava lá crente, aí disseram, olha o beija-flor aí, gente, e ele começou ressuscitou o velho homem. É mais ou menos isso que aconteceu lá aquele dia. Que bom. Essa palavra instrução significa, quando você pega o Talmud e você lê o Talmud, esse livro de instrução dos judeus, ou quando você pega aquele livro chamado A Ética dos Pais, também escrito por um rabino, eles dizem que instruir significa dar direção ao ramo. Instruir significa dar direção ao ramo. E aqui no original, no Salmo 32, no hebraico, quando você pega essa Bíblia e você estuda um pouquinho a respeito da palavra instrução, instrução significa dar direção ao broto, dar direção ao ramo. A ética dos pais fala isso, e na palavra de Deus significa dar direção ao broto. Quando você pega o Salmo 128, que é o Salmo da família, é o salmo que fala do homem abençoado, que fala da mulher abençoada, que é como uma videira ao redor da sua casa, e fala que os filhos são como o que ao redor da mesa? Qual é a palavrinha que é usada aí? Os filhos são como rebentos de uma oliveira. Os filhos são como pequenos brotos de uma oliveira. Então, quando Davi está dizendo que Deus quer nos instruir, e instruir significa dar direção ao broto, dar direção ao ramo, dar direção a uma planta nova. Na cultura judaica, quando todo judeu gosta de ter na sua casa ou uma videira, ou uma oliveira, ou uma figueira. Eles amam esses tipos de árvores, e eles gostam de ter pelo menos uma dessas. Como se ter as três, para eles seria bom, mas pelo menos uma dessas três árvores seria maravilhoso ter na sua casa, porque é um símbolo da nação de Israel, é um símbolo do Deus de Israel. Então, quando nasce um pequeno brotinho de uma videira, ou de uma oliveira, ou de uma figueira, o que eles fazem? Eles pegam uma linha e eles amarram essa linha naquele pequeno brotinho, porque se não amarrar uma linha para dar direção ao broto, o broto vai nascer para onde quiser. Então o broto vai seguir a natureza, e esse broto vai se transformar em um galho.
e esse galho vai se transformar em um tronco. Então depois pode ser que não dê mais para dar direção. Então eles pegam uma linha, amarram naquele brotinho, e o dono da casa quer que esse galho, esse brotinho cresça para o lado direito. Então ele amarra a linha, inclinando o brotinho para o lado direito. E esse brotinho vai crescer segundo a inclinação da linha. É um pequeno brotinho que vai se transformar em um galinho e que logo logo vai ser um tronco, mas que está crescendo na direção da linha. Então diga à pessoa que está do seu lado aí: instruir é crescer na direção da linha. O que é que Deus está dizendo com isso? No Salmo 32:8, deixa eu instruir você. O que é que Deus está falando para mim e para você? Deus está dizendo o seguinte: Edson, deixe eu dar direção à sua vida enquanto há tempo. Deixa eu dirigir a sua vida enquanto há oportunidade para ser dirigido. Enquanto você é um brotinho. Diga para o seu irmão: você é um brotinho de Jesus. Até para a pessoa mais idosa aí pode falar: você é um brotinho de Jesus, você é um raminho. Olhem para mim, por favor. Deus, quando diz eu quero instruir você, Ele está dizendo: eu quero ajudar você a crescer na direção certa enquanto há tempo. Porque nós sabemos que o brotinho vai virar logo logo um galinho, um raminho. Esse raminho vai virar um galho com o passar dos dias, e logo logo esse galho pode se transformar no quê? Em um tronco. E quando esse brotinho virou um galho, esse galho virou um tronco, já não tem como mais dar direção. Para dar direção a esse tronco, só se quebrar, só se mexer com a estrutura, só se rachar. Só assim pode ser dado direção ao tronco. Então Deus está dizendo: Edson, eu não quero quebrar você, eu não quero rachar você, eu não quero ferir você, porque tem pessoas que só se Deus quebrar para ela poder andar na direção certa. Tem pessoas só se Deus machucar a árvore para que ela possa ser inclinada na direção certa. Tem pessoas que, por amor que Deus tem essa alma, Deus tem que arrebentar essa pessoa para que ela seja salva. O Salmo 32 está dizendo: não é isso que eu quero fazer na sua vida. Não precisa chegar a um ponto em que você vire um tronco, em que eu tenha que quebrar você. Entregue a direção da sua vida para mim enquanto você é um raminho, porque eu tenho uma linha chamada Palavra de Deus que vai fazer você crescer na direção certa. Você vai ser instruído no caminho certo, na direção certa. Por que eu estou dizendo isso? Olha, eu amo as pessoas idosas, eu respeito demais as pessoas idosas. Aprendi isso com o apóstolo Paulo. Assim que eu me converti, eu tinha apenas, eu acho que uns 6 meses de convertido, e eu comecei a ler a Bíblia do Gênesis, e eu cheguei aqui, eu fiquei numa casa de recuperação, eu lia 17 horas por dia a Bíblia. Quando eu cheguei em Timóteo capítulo 5, versículo 1, Timóteo diz assim: não repreendas o homem idoso. Você nunca pode repreender uma pessoa idosa. Isso não tem a bênção de Deus. Repreender uma pessoa idosa não faz parte da vontade de Deus. Você não pode repreender uma pessoa idosa. Paulo diz: Timóteo, não repreenda o homem idoso, mas exorta-o como se fosse o seu próprio pai. Então você precisa ter respeito com pessoas idosas, pessoas de cabelo branco. Você nunca vai me ver cumprimentando uma pessoa idosa sentada. Não. A Bíblia fala em Levítico 19: te colocarás de pés diante das rãs e a reverenciarás. Não importa se é cristão ou se não é cristão, se é uma pessoa idosa, você deve honrá-la, você deve respeitá-la. E se ela fez alguma coisa errada, ela não pode ser repreendida, ela tem que ser exortada como se fosse o pai. Então coloque essa pessoa no lugar do seu pai.
e trate dessa pessoa como um filho está tentando conversar com o pai em uma exortação de amor, fazendo com que o pai venha abrir os seus olhos para perceber que está fazendo uma coisa errada, mas com muito respeito. Eu aprendi isso com o apóstolo Paulo. Os moços, diz Paulo, você deve exortá-lo como se fossem seus irmãos. Não é só porque é um rapaz que você deve descer a lenha nele e repreendê-lo de qualquer forma. Paulo diz: não se faz isso. Você não repreende um rapaz assim. Você deve exortar esse rapaz como se ele fosse o seu irmão. Se coloque no lugar dele, ou então coloque ele no lugar do seu irmão e tenha uma conversa fraternal. É uma exortação em amor, não é uma repreensão com ódio, é uma exortação em amor. As mulheres idosas, diz o apóstolo Paulo, exorte as mulheres idosas como se fosse a sua mãe. Coloque essa senhora repreensível, que errou, que vacilou, e você tem que ter uma conversa com ela, mas coloque-a no lugar da sua mãe. Converse com ela com respeito. E as moças, diz o apóstolo Paulo, converse com as moças como se fosse sua irmã. E ele acrescenta: com toda a pureza. Olhe para o corpo dessa moça como se fosse o corpo da sua irmã. Olhe para os ouvidos dessa moça como se fossem os ouvidos da sua irmã. Respeite essa moça. Você tem que exortá-la, você tem que conversar com ela, mas chegue com toda a pureza. Não é com uma repreensão árdua, doída, azeda, mas com uma repreensão em amor e com toda a pureza, como se você estivesse tentando trazer a sua própria irmã ao arrependimento. Como que isso tem sido uma bênção para a minha vida? E eu percebo que muitas pessoas que não seguem esses conselhos de Paulo, elas estão encurtando as suas vidas, elas estão destruindo as suas vidas, porque elas perderam esse respeito. Então eu sei, claro que aqui em Brodowski não existe esses tipos de idosos que eu vou falar, é só lá em São Paulo onde eu moro. Eu sei que tem muitos velhinhos dóceis, amorosos, que dá vontade de ficar perto, de conversar. Eu tenho um amigo em Goiás, está lá com seus 70 e poucos anos, eu conheço há 26 anos, desde que me converti, eu fico com ele, dele transborda vida, transborda alegria, transborda sabedoria. Eu tenho vontade de ficar com ele o tempo todo. Uma hora que eu fico com esse meu amigo, é como se eu ficasse, vale mais do que ficar em um seminário por um mês, 2 meses aprendendo. Como que é maravilhoso, porque ele deixou a vida tratar dele, deixou Deus dar direção a ele, e agora chegou em uma idade em que a vida flui, em que a vida, Salmo 92, na sua velhice ainda serão viçosos, darão frutos como uma palmeira e ensinarão a justiça a muitas gerações. Eu vejo na vida desse meu amigo idoso no Goiás, esse é uma espécie de uma fotografia do que eu quero ser. Ele é um modelo para mim, ele é um exemplo para mim, ele é um referencial para mim. Eu, se Jesus não voltar, eu quero ser um homem como esse meu amigo no Goiás, que deixou a vida tratar dele, e que hoje os netos querem estar perto dele, os filhos querem estar perto dele, os vizinhos querem estar perto dele, os amigos querem estar perto dele, porque ele é um fofo, ele é um amor, ele é uma doçura, ele é uma gostosura, ele é um bálsamo de sabedoria de Deus para essa terra, para essa geração. Mas nós sabemos, aqui não existe, só lá em São Paulo, que tem um monte de velhinhos rabugentos, nojentos, tagarelas, fofoqueiros, divisores de igreja, destruidores de relacionamentos. Claro, Brodowski que não tem gente assim. Aqui todos são dóceis, né? São todos amáveis, são todos assim, sabe, cheios de açúcar. Aqui não tem esse tipo de pessoas azedas. E um desses dias aí eu estava ali numa igreja e os netos vieram conversar comigo a respeito do avô, que tinha 52 anos de ministério. 52 anos ele era presbítero da igreja, da denominação. 52 anos. E os netos chegaram e começaram a falar: ô missionário, conversa com o povo, fala com ele precisa mudar. A gente tem medo dele morrer para o inferno. E o negócio está sério mesmo. 52 anos.
de ministério na igreja, e os netos apavorados que o velhinho morra e vá para o inferno. Por quê? Porque ele é azedo, ele é rabugento, a vida sempre foi azeda, nada tá bom, é um tagarela, é um fofoqueiro, os netos nunca estão bons, os filhos nunca estão bons, a vida nunca está boa, nada tá bom, é um homem que tem dividido igrejas, vai conversar com ele, pelo amor de Deus. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí fui, por amor a esses netos e por amor à alma do Senhor, eu fui chegando e fomos conversando, eu abracei, eu cumprimentei, me apresentei, e ele, claro, pela experiência de 52 anos dentro de uma igreja, percebeu que eu estava em amor, dando umas cutucadas, falando de relacionamentos, de caráter, de vida com Deus, que a vida tem que nos tornar maduros e tal. Aí ele olhou para mim assim, disse assim: quantos anos você tem, menino? Aí eu contei a idade para ele. Aí ele fez assim: antes de você nascer, eu já era batizado nas águas. Claro que eu não falei por respeito, mas aqui dentro de mim assim, eu olhei assim e falei: eu sei, seu velho, rabugento, nojento. Eu sei que o Senhor foi batizado antes de eu nascer. Só que o dia que o Senhor foi batizado não era a água que tinha no tanque batismal, era limão espremido, seu azedo. Você foi batizado na limonada. Tem algumas pessoas que você olha e sabe, não foi batizado nas águas, foi batizado na limonada, era limão espremido que tinha lá no tanque batismal. Não é possível. Gente azeda. E escute o que eu vou te dizer: aquilo que você não deixa Deus ter o controle enquanto você é jovem, é exatamente isso que vai destruir você quando você for idoso. Essas inclinações, essas taras, essas tendências, essas fraquezas, esses pavis curtos que você tem, esse negócio de não levar desaforo para casa, eu sou assim mesmo, esse é o meu temperamento, e você não entrega isso para a linha do Espírito Santo, para a instrução de Deus, saiba, é exatamente isso que vai prejudicar a sua vida quando você for uma pessoa idosa. São essas coisas que você vai jogando para debaixo do tapete enquanto você é jovem, são esses egípcios que você vai matando e que você vai enterrando debaixo da areia, e você não se lembra, você se esquece que um dia o vento sopra, e quando o vento sopra, a areia é removida, e quando a areia é removida, o egípcio morto vai aparecer, e aí você vai ter que ser como Moisés, um ancião, um fugitivo, cheio de culpa, porque você foi enterrando os seus egípcios, você foi colocando as cobrinhas debaixo do tapete, e o dia que você perceber, já não é mais uma cobrinha, é uma serpente enorme que vai devorar você. Então, quando Davi diz, através desse salmo, Deus falando através de Davi: deixa eu instruir você, Deus está dizendo: entregue a sua vida para mim enquanto é tempo, deixa eu instruir você enquanto é tempo, para que não seja necessário depois uma quebra, uma poda violenta, uma machadada para salvar a sua alma. Claro, queridos, eu não estou dizendo que em todo caso significa isso, mas eu tenho amigos meus que eu falava para eles: cara, vamos fazer a obra de Deus. Não, eu vou cuidar primeiro da minha vida financeira, então eu preciso juntar o... Cara, era rico. Meu Deus, está sendo filmado isso, né? E eu dizia para o meu irmão: vamos fazer a obra de Deus. Não, na hora certa aí eu faço, porque agora, cara, milionário, 2 filhos abençoados, com vontade de fazer a obra de Deus, e o cara querendo juntar, e eu vendo todo, meu irmão, vamos viajar, vamos fazer a obra de Deus. Tem um monte de orfanatos para a gente fazer a obra, um monte de pessoas nas ruas, um monte de gente sofrendo no norte, no nordeste do Brasil, na África. Vamos fazer a obra de Deus, cara. Deus não te chamou para ficar juntando dinheiro, e não, você já tem... Cara, se você tentar gastar todo o seu dinheiro, você não consegue. Só uma herança que você recebeu, 32 milhões de reais, cara. Mas, vamos fazer a obra de Deus. Não, eu preciso ainda. Tá bom, eu esqueci o camarada, entreguei na mão de Deus. De repente, a esposa me liga:
apavorada. Por favor, venha no hospital orar pelo meu marido, que ele está no hospital. Miserável, dá um soco nele. Olha aí, quando Deus me tirar dessa. Porque se Deus me tirar dessa, eu vou viajar com você. Cara, precisava isso. Precisava acontecer uma tragédia dessa. Diagnosticar um tumor no seu pulmão aí atrás, para você poder então consagrar a sua vida a Deus. Será que nós somos assim? Parece que um acidente tem que acontecer para a gente conseguir endireitar a nossa vida. Parece que um desemprego tem que chegar para a gente começar a buscar Deus, redirecionar a nossa vida. Parece que um filho tem que ir para as drogas, ou tem que morrer, um acidente tem que acontecer, uma tragédia tem que acontecer, para Deus chamar a nossa atenção, porque parece que se não acontecer isso, vai todo mundo para o inferno, Deus não vai alcançar a nossa atenção, e por amor que Deus tem a nossa alma, Deus então diz, eu tenho que fazer alguma coisa para salvar essa pessoa. Deus não quer isso, Deus não tem prazer nisso, mas às vezes Deus tem que fazer isso, porque a gente não entrega áreas da nossa vida enquanto nós somos um brotinho. E aí não dá mais tempo. Tem um brotinho. Queridos, eu sei do que eu estou falando. Um senhor de mais de 70 anos chegou para mim, obreiro, em lágrimas. Eu sei que vocês têm maturidade para ouvir o que eu vou falar. Um obreiro em lágrimas, dizendo, ora por mim, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu sabia que era o Espírito Santo mandando eu entregar essa área da minha vida para ele, mas eu achava que um dia eu ia deixar, que não tinha problema. O senhor com mais de 70 anos, viciado em masturbação, com mais de 70 anos, em lágrimas diante de mim, dizendo, eu tenho medo de morrer e ir para o inferno, porque eu sou escravo do pecado. Eu lembro que o Espírito de Deus dizia para eu não ver aquelas revistas, para eu não apertar aquele botão, para eu não acionar aquele canal. Ele dizia para mim, mas eu na minha cabeça eu dizia, não tem problema, um dia eu vou sair dessa, um dia que eu quiser eu rompo com isso. E ele não percebeu que o brotinho virou um galho, e que o galho virou um tronco, e agora estava lá esse senhor desesperado, um vício, que ele não quis entregar nas mãos do Espírito Santo enquanto era jovem, enquanto dava tempo, e agora uma espécie de um vício encarnado nele, com uma consciência, cauterizada, vamos assim dizer, ele não conseguia sair daquele negócio. Enquanto eu orava por ele, e ele em lágrimas, eu dizia, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que eu sou um pecador, eu sei que se eu chegar aos 80 anos de idade, eu nunca vou poder chegar e dizer assim, eu não tenho pecado, porque eu não sou pecador pelos pecados que eu pratico, eu sou pecador pela minha natureza, mesmo que de hoje até o último dia da minha vida eu não pratique nenhum pecado, eu não sou menos pecador diante de Deus, porque eu não sou pecador pelos pecados que eu cometo, eu sou pecador pela minha natureza, por isso eu preciso de um Salvador. Então eu sei que até com 90 anos eu vou olhar para os céus e vou dizer, Senhor, eu sou pecador, mesmo que eu não tenha práticas pecaminosas, eu sou pecador, por isso ele morreu pela minha natureza. Agora eu não quero chegar à minha idade avançada escravo de pecado, escravo de práticas que me atormentam. Eu quero chegar na minha idade, se Jesus demorar para vir, eu quero ser como esse meu amigo, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, cheio da vida de Deus. Eu quero ser um velhinho que emana sabedoria, conhecimento, que os netos gostam de estar perto, que as pessoas gostam de estar junto, que a santidade de Deus é derramada. Eu quero isso para a minha vida. Eu não quero colocar a mão na minha cabeça e dizer o que é que eu fiz da minha vida, o que eu fiz da minha vida. Eu quero levantar as mãos sobre a minha cabeça e dizer, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e eu guardei a minha fé. É isso que eu quero para a minha vida. Mas eu só vou ter esse futuro se eu deixar a linha do Espírito Santo me dar instrução hoje, me guiar hoje, agora. Esse é o momento. Não espere para depois. Eu sei que nessa manhã eu estou falando para a gente que o Espírito Santo vem pedir nessa área da sua vida. Entrega logo, rapaz. Entrega essa área. Não fique apertando esse botão. Não fique atendendo essa chamada. Rapaz, entrega logo, moça. Não fique atendendo esse celular. Não fique olhando para isso. Entrega essa área da sua vida para mim agora, enquanto é tempo. Eu sei que eu estou falando para a gente aqui que o Espírito de Deus está dizendo, deixa eu cuidar das áreas da sua vida agora.
instrução enquanto há tempo. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus quer te dar instrução enquanto há tempo. A segunda palavra que eu vejo aqui no Salmo 32, eu acho isso aqui extraordinário. Primeiro eu quero te instruir, e depois Davi diz assim, que Deus está falando, eu quero ensinar você o caminho que você deve seguir. Olha que coisa extraordinária. Eu vou instruir você e eu vou ensinar você não o caminho que você quer seguir, não o caminho que você gosta de seguir. Eu vou ensinar você o caminho que você deve seguir, que você tem o dever de seguir. Deus quer nos ensinar. Quantos aqui acreditam que Deus quer nos ensinar? Diga amém. Eu creio nesse Deus que nos ensina. Eu creio em Atos 9, eu creio em Atos 10, que o Senhor aparece para Ananias e diz: Ananias, meu servo, eis-me aqui. Então você vai aqui na cidade de Damasco, então você vai na rua direita. Na rua direita tem a casa do Simão, na casa do Simão tem um camarada chamado Saulo, ele está orando. Eu creio nesse Deus. Eu creio no Deus que conhece o nome do seu discípulo naquela cidade. Eu creio no Deus que conhece o nome da cidade. Eu creio no Deus que conhece o nome da rua daquela cidade. Eu creio no Deus que conhece o dono da casa na rua daquela cidade. Eu creio no Deus que conhece o hóspede que está hospedado na casa que está na rua daquela cidade. Eu creio nesse Deus específico, nesse Deus que nos guia, nesse Deus que nos dá instrução. Por exemplo, você pega Gênesis 2, eu lembro quando eu me converti, eu li isso, fiquei tão feliz. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu disse: puxa vida, que legal, eu vou casar. É da vontade de Deus que eu case. Não é bom que o homem esteja só. Fiquei feliz da vida. Aí cheguei lá em Coríntios capítulo 7. Paulo diz assim: os solteiros e os viúvos que fiquem como eu. Eu quase fiz o sinal da cruz quando eu li isso. Eu disse: não, Paulo, tá louco, quer casar, meu chapa? Sai pra lá, não é bom. Eu lembro de Gênesis, foi Deus que falou que não é bom que o homem esteja só. Agora vem você dizer que o solteiro ficar igual você sem casar? Não. Aí continuei lendo. Aí Paulo diz que quem ficou assim para ser solteiro é porque recebeu um dom do Senhor. Eu disse: aí é diferente. Isso é um dom do celibato. Aí eu dizia assim: Senhor, esse é o dom que eu não quero. O Senhor me dá o dom da profecia, da revelação, do conhecimento de línguas, mas o dom do celibato eu não quero. Eu fui bem sincero com Deus: eu quero casar. E eu lembro que tinha uns pregadores que viviam dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu dizia: eu quero casar. Sabe assim, casar? Não falta ainda não, Jesus, deixa eu casar primeiro. Na minha infantilidade, né? Eu dizia para Jesus não voltar. E tinha um tacaiano que dizia: pode ser nesse ano, porque nasceu Israel, 1948, 40 anos, 88, eu me converti em 87. Eu dizia: não volta não, Jesus, misericórdia, segura o povo aí. Eu não sei se você já passou por esse desespero. Então, Mateus 19 fala que tem pessoas que nascem com esse dom, e tem pessoas que, por amor ao reino de Deus, consagram sua sexualidade para o Senhor, para viver o dom do celibato. Bom, cada um tem, mas eu dizia: Deus, eu não tenho esse dom para cada um. Está escrito na Bíblia que é para eu casar, só que não está escrito na Bíblia com quem eu vou me casar. Não está escrito na Bíblia assim: Edson Teixeira, você vai casar com a Loma. Está escrito isso? Não está escrito. Isso é uma revelação pessoal. É o caminho que eu devo seguir. É uma coisa muito pessoal de Deus. Eu devo buscar. Não é casar apenas porque eu tenho eu quero uma mulher cabelo negro, ou com os olhos bem escuros, ou tem um corpo assim, ou porque ela é loira, com os olhos verdes, ou rapaz cabelinho Chanel, com os olhos azuis e tal. Eu conheço muitas que casaram por aí, por esse caminho que não se deve seguir. Você pode ter desejo, pedir para Deus: Senhor, eu quero uma pessoa assim, 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 mas Senhor, seja feita a sua vontade, porque eu conheço pessoas que casaram com o príncipe ali em cima do cavalo, e chegaram
começam a se alterar. Aí casou com um príncipe que na verdade é um monstro por dentro. Eu sei do que eu estou falando. Uma amiga minha apareceu lá, um pregador em Anápolis, Goiás, eu falo o nome dessa filmada. E tá lá, e apareceu o cara, e ela chegou assim, apareceu o príncipe. Eu falei, irmão, o que foi? Não, esse aí, o pregador solteiro. Eu falei, mas ele chegou agora, você não sabe quem ele é. Não, mas é de Deus, eu tenho que tomar apóstolo antes de chegar outro. É assim, ele chega primeiro, eu lembro de uma irmãzinha que veio, eu falei, irmã, espera, o Salmo 40, esperei com paciência do Senhor. Ela disse, não, pregador, eu já pulei pro Salmo 70. Eu falei, o que diz o Salmo 70? Apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Fica no Salmo 40, que é melhor. Deus sabe o caminho, mas ela não. Ela queria que o cara era um pregador, e antes que o outro chegasse. O cara pode ser um pregador, ele pode ser um monstro. Ele pode ser um profundo conhecedor das Escrituras, um expositor com excelência, e ser um bicho. E foi o que aconteceu com essa moça. Você sabe quanto tempo durou o casamento dela? As pessoas ficam chocadas quando eu falo. O casamento dela durou menos de 24 horas. Ela casou na igreja e foi para a lua de mel naquela noite. O camarada a obrigou a fazer sexo anal e sexo oral. E ela dizia, não, você é minha esposa e você vai fazer isso porque você tem que me obedecer. Ele estuprou a sua esposa na primeira noite de casamento. E era um camarada que subia no púlpito com terno, com gravata, que pregava, e era uma pregação bonita, eu lembro, eu escutava. Então, cuidado. Você precisa saber que Deus tem a direção para você. Não é porque os outros estão dizendo que vai ficar para titia, ou você não vai casar. Não importa o que os outros estão falando. Há um Deus que, se você confiar nele, Ele vai dirigir você no caminho que você deve seguir. Ele tem o melhor para você. Eu tenho um testemunho daquela argentina que faz parte daquele coral Harpas de Davi. Viram aquele grupo musical Harpas de Davi? A sua irmã de 17 anos casou, a sua irmã de 21 anos casou, e ela ficou com 20, 27, 28 anos, e as duas zombavam, vai ficar pra titia, vai ficar pra titia, aqui o seu sobrinho já ficou pra titia. E ela disse que um dia ficou muito preocupada. Ela contou pra gente lá em Fortaleza, em um congresso de missões, que ela ficou preocupada. Mas de uma noite, Deus falou com ela, a levou a Romanos 12 e a Mateus 6. Buscai primeiramente o reino de Deus e perseverai na oração. Deus diz para ela, se você perseverar em oração, ser paciente na tribulação, e se você buscar o meu reino em primeiro lugar, eu vou fazer um milagre extraordinário na sua vida, porque eu tenho o melhor para você. E ela disse que ficou 2 anos buscando a vontade de Deus, se consagrando ao Senhor. Foi para um campo missionário. Desse campo missionário ela conheceu uma outra equipe de missionários. No meio dessa equipe de missionários tinha um médico formado em Washington, nos Estados Unidos, solteiro. E lá ela conheceu esse médico, fazendo missões. E ela casou-se em Washington, nos Estados Unidos, com um médico. O médico, ele fazia o seu próprio horário e ganhava $60 mil por mês na época. Então ela casou muito bem. Hoje eles ganham, olha, eles são, vou dizer milionários, mas são riquíssimos. E qual é a maior bênção? É que eles ficam 15 dias lá na cidade atendendo as pessoas, e 15 dias por mês eles estão rodando a Ucrânia, a Sibéria, estão indo para a África, estão fazendo obras missionárias. E ela, você precisa ver o cara. Eu não sou assim de achar homem bonito, não, mas o cara é saradão. O cara é saradão. Puxa, ela apresentou para a gente lá em Fortaleza e diz: aqui está a minha bênção, esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim o seu ouvido e ouviu o meu clamor. Deus vai dirigir você. Por exemplo, está escrito na Bíblia que Deus quer que o homem trabalhe, não está escrito? Gênesis 2,14, Deus colocou o homem para cuidar do jardim do Éden. O pecado não é, o trabalho não é consequência do pecado, não. Pecado existia, o trabalho existia antes do pecado. O trabalho dignifica o homem que trabalha se sente digno, abençoado, alegre, feliz. E está escrito na Bíblia que é para o homem trabalhar. Agora, não está escrito na Bíblia assim: Edson, você vai ser um mecânico, você vai ser um padeiro, você vai ser um empresário. Não está escrito, isso é coisa pessoal, que eu devo, através da minha intimidade, buscar a Deus
e esse Deus vai me dirigir no caminho em que eu devo seguir. Já pensou passar 4 anos, como uma moça me procurou, quase 5 anos na universidade, e quando está terminando chegar e dizer: pai, desculpe o senhor gastar todo esse dinheiro comigo, mas olha, não é nada disso que eu queria. Ou como um rapaz chegou para mim e disse: eu me formei nisso, mas olha, todos esses anos que eu fiquei lá, foram anos de tribulação, e hoje eu percebi que não é nada disso que eu quero. A vida é muito curta para eu ficar 5 anos em uma universidade, em uma faculdade, e depois chegar e dizer assim: não era isso que eu queria. Deus não tem isso para mim. Eu não quero jogar fora 5 anos da minha vida, todo esse dinheiro, todo esse tempo. Os dias são maus, eu devo remir cada oportunidade, eu devo aproveitar e eu devo contar os meus dias de tal forma que o meu coração se torne sábio. Deus tem uma direção para mim. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Há uns 8 anos atrás, vocês lembram, eu fui embora, quem me conhece sabe, eu fui embora uma igreja que estava para fechar na América. E eles disseram: se você não vier, a igreja vai fechar. Fizeram essa pressão sobre mim, e eu disse: então, se vai fechar, tinha pastores lá para tomar conta da igreja? Tinha, só que eram pastores ilegais. Qualquer hora a migração podia pegar e levar embora, e aí não. Eu era o único legal, eu tinha meu visto religioso, eu tinha meu visto turístico, mas tinha também o meu visto de religioso, que uns amigos americanos tinham arrumado para mim lá no Texas. Então, toda a minha família tinha um visto religioso. Eu disse, eles diziam: você é o único. E eu falei: então tá bom, então eu vou. Eu fui para ganhar $500 por semana, minha esposa e minhas 2 filhas. Quem morou lá sabe, $500 por semana. Eu tinha que pagar ainda $1.000 de aluguel, $2.000 por mês, com uma esposa e com 2 filhas. É uma ajuda de custo, como se fosse uma espécie de uma cesta básica lá. Eu disse: Senhor, mas eu vou. Se é para ajudar essa igreja, eu vou. E estava certo no meu coração, mas eu olhava para minhas filhas, eu dizia assim: Senhor Jesus, o Senhor sabe que não sou eu apenas Yaloham agora nós temos a Blanche, nós temos a Radassa, temos 2 filhas. Enquanto era eu e a Yaloham, a gente ia para o Japão, para a África, moramos na Guatemala, e no Peru, e no Uruguai, trabalhamos aí, viajamos esse mundo todo, a gente dormia em qualquer lugar, comia qualquer coisa, e eu disse: Deus, agora o Senhor sabe que eu tenho uma família, não é um casal agora, é uma família. Então, Senhor, eu vou, mas eu queria tanto que o Senhor me desse uma direção. Fala comigo, Senhor, de uma forma que eu nunca. Fala comigo de uma forma diferente. Aí eu estava em Anápolis pregando, aí preguei na sexta, sábado e domingo. Segunda-feira eu ia viajar para Taguatinga, porque na terça-feira eu ia pegar em Samambaia, e na segunda-feira eu ia descansar na casa de um pastor amigo meu. Peguei um ônibus em Anápolis. Esse ônibus na segunda-feira parou Alexânia, Batiânia, uma coisa assim, uma cidadezinha que tem. Entraram várias pessoas, entre elas entrou um cego. Entre essas várias pessoas entrou um cego. Eu vi com a bengalinha, com óculos escuros e tal. E aí foi passando assim de banco em banco, entregando os folhetinhos e dizendo: Jesus te ama e tal. Foi lá no fundo, ficou uns 10 minutos, voltou e sentou assim naquele banco atrás do motorista. Eu não sei o que eu falei com a pessoa que estava do meu lado, que o cego ouviu a minha voz. Eu falei alguma coisa com essa pessoa que está do meu lado, com esse rapaz, e o cego ouviu a minha voz. Quando o cego ouviu a minha voz, ele deu um pulo, ele passou por cima da pessoa que está do lado dele ali, e caiu em pé no corredor e apontou assim na minha direção, e disse: você. E tinha um rapaz na minha frente. Esse rapaz pensou que era com ele, fez assim com a mão, como se o cego pudesse ver, né? Ele disse assim: eu? Aí o cego disse: não é você não. É aquele que está na primeira, segunda, terceira fileira, do lado da janela. Aí eu contei: 1, 2, 3, sou eu. Meu Deus, sou eu. E aí eu também, bobo, fiz assim com a mão, como se ele pudesse. Eu disse: eu? Aí ele disse: é você mesmo. E aí deu um pulo assim, caiu bem na frente assim. O cara que estava do meu lado tremia que nem uma vara verde. E esse cego assim arrancou o óculos dele, mostrou que não tinha órbita nesse olho direito, ele não tinha um globo ocular, só no outro olho. E ele disse assim: moço, poderoso, e assim diz o Senhor para você. E começou a profetizar dentro do ônibus para mim.
E ele apontava o dedo para mim assim, e falava com tanta autoridade que eu estava tremendo, todo banhado de lágrimas, de suor. A unção de Deus veio, o poder de Deus veio, e ele profetizava, dizia assim: eu te tirei daquele mundo, eu tenho te levado às nações, eu te constituí família, eu cuido de você, eu que te levo àquela nação, eu tenho uma grande obra para fazer naquele país, eu te levarei para edificar a minha igreja naquele lugar. E foi falando, ele nunca me viu, e eu também nunca tinha visto ele. O cego, com certeza, nunca tinha me visto. E eu chorava. Tinha uma nordestina no banco de trás, que enquanto ele profetizava, ela vinha assim, batia nas minhas costas e dizia assim: menino! E o cara profetizando. Aí de repente ela levantava de novo e vinha, e batia nas minhas costas e dizia: menino! O ônibus percebeu, mas a presença de Deus tomou conta daquele lugar. Aí o cego terminou de entregar a profecia, eu estava encharcado, ele voltou para o seu lugar. Esse cara aqui assim estava com aquele olhão arregalado assim na frente de mim. Eu disse assim: não esquenta a cabeça não, cara. Foi Deus. E ele falou assim para mim: eu sei, cara, mas é sinistro. Eu falei: eu sei, mas foi Deus, cara, foi Deus aqui, ele falou toda a minha vida. Eu não sei se você entende, mas Jesus fala e tal, o cara muito sinistro. Aí tá, chegou em Taquatinga, eu tinha que descer em Taquatinga, esse meu amigo ia me pegar em Taquatinga. Aí eu me levantei e peguei uma oferta e coloquei no bolso daquele cego e disse: aqui é para você comprar mais folhetinhos, muito obrigado. E aí ele disse: amém, muito obrigado, Deus abençoe você. Na hora que eu coloquei o pé assim para descer, ele estendeu as mãos, me segurou com força no ombro, então eu fiquei com o olhão arregalado. Disse: meu Deus. E ele me segurou assim e diz assim: e das tuas filhas eu cuido, diz o teu Senhor. Aí eu desci desmoronado, eu desci chorando e tal. Eu disse: o Senhor, eu sei que o Senhor fala, mas eu nunca imaginaria que seria assim. Eu estava quebrado. Esse meu amigo me viu em lágrimas, banhado de suor, e olhou para mim e disse: o que foi? Eu falei: me leva para casa, Ele pegou, me colocou no carro dele assim, eu estava chorando no carro. Aí ele falou assim: Edson, desculpa atrapalhar você, cara, mas você vai pregar amanhã na minha igreja? Eu falei: vou. Ele falou: então, cara, não tem problema se pregar de calça jeans, de tênis, mas você vai dormir aqui hoje, cara, vai ficar com a mesma roupa até, mas cadê suas coisas? Meu Deus, minha mala! Cadê minha mala? Aquela porta, pega a estrada, porque o ônibus deixou em Taquatinga e ia para a DF, né, Distrito Federal, para a capital lá e tal. E aí estrada, lá na frente, perto do cruzeiro, sei lá, ele fechou o ônibus, o motorista desceu, pegou minha mala, aí ele abriu o porta-mala, eu fui lá, joguei minha mala no porta-mala do carro e entrei. Na hora que eu entrei, sentei, e ele falou assim para mim: eu não sei o que Deus falou com você nesse ônibus não, mas assim diz o Senhor. Meu Deus, aí pronto, aí eu desmontei. Tem mais. Quando Deus fala, o homem esquece até a bagagem. Eu falei: o que foi que você quer falar com isso, pastor Bira? Ele falou: você vai embora para aquela nação, esquece sua bagagem ministerial, não se preocupe com o que você tem aqui no Brasil, com o que você conquistou. Você está com medo se vai dar certo, se aquele salário vai ser suficiente. Não se preocupe, vá, faça a obra de Deus, esqueça sua bagagem. Quando você voltar, assim como você recuperou a sua bagagem aqui nesse ônibus, assim diz o Senhor, quando você voltar, Deus vai entregar a sua bagagem ministerial. Não se preocupe. Glória a Deus. Eu não estou dizendo aqui nessa manhã que Deus vai falar com todo mundo dessa forma. Você não pode pensar: eu quero que Deus fale assim comigo. Mas Deus tem formas extraordinárias de guiar o seu povo. Deus fala através de uma sarça que arde. Deus fala através de um anjo que aparece.
Deus fala através de uma menina na casa do seu Senhor Naamã. Deus fala através de um garoto. Deus fala através de idosos. Deus fala através de circunstâncias. Deus fala através de um cego, e eu sei muito bem disso. Deus fala. Deus quer guiar você no caminho que você deve seguir. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus quer guiar você. Quem você vai casar para depois não ficar incompatibilidade de gênero. Já viu isso? Conheci um cantor aí, famosíssimo, casou a terceira vez um dia lá em Goiás. Eu perguntei, falei, cara, a sua esposa não era morena? Era, mas eu estava loreiro. O que negócio é esse? Porque a primeira lá não deu certo. Mas qual foi o problema? Te traiu? Não, misericórdia, não me traiu não. Então o que foi? Incompatibilidade de gênero. Uma palavrinha para substituir o orgulho, a jactância, a soberba. Eu falo isso por experiência. No dia 16 de dezembro agora, eu tenho 21 anos de casado. Eu nunca discuti com a minha esposa. Nunca houve uma discussão com a minha esposa. Nunca, assim, nunca. Às vezes assim, eu quero a cor azul, eu quero a vermelha, mas eu achei que a azul é melhor. Isso não é discussão, é apenas uma. A gente está colocando a opinião. Mas discutir com a minha esposa, e no dia 16 de dezembro do ano passado, agora com os meses, eu cheguei em casa, eu queria assistir, não sei se era jogo, o que era, não sei que eu queria assistir alguma coisa. Eu estava cansado. Deixei todo mundo, sentei lá. Aí o abençoado meu sobrinho e a minha filha menor chegaram, tomaram conta do sofá, pegaram o controle. Eu falei, pode sair daí. A televisão é minha hoje. Vocês ficam aqui a semana toda. Eu cheguei de viagem, eu quero ver alguma coisa aí. E aí a radar falou assim, ai papai, tá bom. Aí ela falou, uma briga com a esposa. Eu falei, não, meu amor, deixa as meninas assistir aí. Falei, não, eu quero assistir hoje, eu estou aqui, eu estou de chinelo, bermuda, meu banho, estou legal, eu vou assistir. Ela falou, não, deixa os meninos. Eu falei, meu amor, quer dizer que eles são mais importantes que eu? Aí peguei o controle pela primeira vez na minha vida, 21 anos. Pegou o controle e fiz assim, ó, não quero nem saber também. Eu peguei o controle, só escutei o barulho do controle assim, plá. Voou um pedaço do controle, desmontou, né? Um pedaço para lá, um pedaço para cá. Aí ela saiu assim, meu sobrinho abençoado saiu, minha filha saiu. Aí saíram, foram fazer alguma coisa, aí eu colocando na cabeça, o que eu fiz? Aí eu preciso achar o controle. E aí eu dou meu joelho assim, estou procurando debaixo do sofá, aí vem aquela voz que diz assim, você perdeu o controle. De Deus sabe, né? Aí eu regalo, eu choro. Eu disse, Deus, não, mas eu vou achar, Senhor. E aquela voz diz assim, você perdeu o controle. E como eu já estava de joelho, eu disse, Deus, eu perdi mesmo. Eu disse, poxa, eu perdi o controle. Aí eu fui achando pedaço do controle aqui, desmontou, ele não quebrou, ele desmontou, né? Aí eu fui montando, montei a borracha, montei o outro. Eu disse, outro aqui, eu achei o controle. E aí eu queria ligar a televisão, não funcionava. O Espírito de Deus, toma. Não funciona, quando você perde o controle, não funciona. As coisas saem. Eu falei, Jesus, eu vou pedir perdão para minha esposa, mas no outro dia eu tinha que viajar para o Haiti. Eu fui para o Haiti, junto com a minha filha mais velha, meu cunhado, fizemos uma obra, foi uma maravilha, Deus na sua misericórdia. Voltei, cheguei em casa, falei, Deus, no dia 25 de dezembro, passei o Natal dentro do avião. Eu disse, Deus, eu vou pedir perdão para minha esposa hoje. E aí aquela voz disse assim, ainda não. Quando foi no dia 30, dia 31, dia 1º, o camarada lá, da Vivo, chegou para trocar o controle, porque aquele não funcionava mais. Aí ele chegou com o controle novo. Aí eu peguei assim. Eles não funcionavam. Aí a voz disse assim, agora você pode pedir perdão. Aí eu fui, era na passagem lá do ano, tinha mais 2 famílias de amigos meus. Sabe o orgulho? Assim, eu vou chamar minha família assim, no quarto. Aí eu peço perdão para minha esposa lá no quarto. Não, você vai falar aí, em frente de todo mundo. Aí eu contei a história, falei, irmãos, pela primeira vez,
Eu tenho 21 anos de casado e eu nunca aconteceu isso comigo. E aconteceu, e eu quebrei o controle. E o Espírito de Deus disse que eu perdi o controle. A minha esposa sabe que eu perdi o controle. Minha filha sabe que eu perdi o controle. Todo mundo sabe que eu perdi o controle. Aqui em casa todo mundo ficou sem controle porque eu não podia nada. Mas hoje, graças a Deus, chegou o controle. Então eu quero aqui pedir perdão diante de vocês, que eu perdi o controle. Quero pedir perdão por ter magoado a minha esposa, ter magoado as minhas filhas, ter magoado meu sobrinho. E diante deles ali eu pedi perdão. E eu disse, eu estou pedindo perdão porque eu quero recuperar o controle. Mas é o controle aqui dentro, entendeu? Então Deus, Ele quer dirigir a gente. Ele quer dirigir. E outra coisa, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que com essa minha atitude de pedir perdão às minhas filhas, à minha esposa, elas aprenderam mais com o reconhecimento desse meu erro do que muitas coisas certas que eu já fiz na minha vida. Interessante. Sabe, quando você sabe reconhecer o seu erro, você vai impregnar na mente de amigos e de familiares uma impressão tão maravilhosa que eles jamais vão esquecer. Isso vai marcar a vida deles mais do que muitas coisas boas que você está fazendo. Quando você reconhece que você errou, quando você pede perdão, quando você diz, Deus, eu preciso da tua ajuda, é a palavra que o pastor Laércio trouxe aqui para a gente hoje, essa capacidade de você dizer, Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, e você recuperar a bênção do domínio próprio. Você cresce, Deus é glorificado, e as pessoas que observam isso são mais abençoadas ainda. Então eu percebi que o maior exemplo que eu deixei para as minhas filhas naquele dia não foram as coisas certas que eu tinha feito, mas foi reconhecer uma coisa errada que eu tinha praticado e pedir perdão. Essa foi uma lição assim maravilhosa para as minhas filhas. Eu sinto que isso aqui está servindo para alguém aqui. Vai recuperar o controle em nome de Jesus. Diga aí para o seu irmão, vai recuperar o controle em nome de Jesus. Pastor, se deixar eu vou falando. Posso continuar? Tem mais alguns minutos. Já acabou o tempo. Não? Posso continuar? Tem mais uma coisinha aqui que Deus está falando aqui para Davi. Primeiro, eu quero te instruir. Segundo, eu quero guiar você no caminho que você deve seguir. E terceiro, que aqui diz aí, eu quero te dar o quê? Conselho. Eu quero te instruir, eu quero te guiar e eu quero te aconselhar. Muito bem, eu estou na sala de aconselhamento de Deus. Eu, Edson Teixeira, chego lá, Deus está sentado no seu trono, e aí eu me assento, e aí eu falo, Deus, eu preciso tanto dos teus conselhos, eu quero tanto ser abençoado nessa vida, eu quero, Senhor, sabe, andar nos teus caminhos, ser instruído, e começa a me aconselhar. Deus diz, Edson, você está preparado para o teu primeiro conselho? Sim, Senhor, eu estou preparado para o teu primeiro conselho. E aí então Deus diz, então aqui está o meu primeiro conselho, versículo de número 9. Eu estou lá sentado lá na cadeira, e Deus diz, eu vou te dar o meu primeiro conselho. E o meu primeiro conselho para você é o seguinte, Edson: não seja como o cavalo, e nem como uma mula. É isso, Deus. Esse é o meu primeiro conselho para você. Não, Deus, eu quero conselhos assim que vai me fazer vencedor na terra, que vai me, sabe, Senhor, o seu nome vai ser glorificado. Deus diz, então esse é o conselho para você. Não seja como um cavalo e não seja como uma mula. Mas, Senhor, esse exemplo para me chamar de cavalo, de mula? Não estou te chamando de cavalo nem de mula. Eu estou dizendo para você que o meu primeiro conselho é, Edson, não seja como um cavalo e não seja como uma mula. Então, como cavalo, eu não vou falar aqui, porque já foi falado. O cavalo aqui, ele tem sede de guerra, o sangue dele clama pela guerra, ele não pode escutar uma corneta, uma trombeta, ele quer, está desesperado, ele quer ir para a guerra. Então fala de precipitação, fala de gente sangue quente, de gente que não tem domínio próprio, de gente afoita, de gente que vai, eu tenho um pavio curto mesmo, bateu aqui e leva outro, não leva desaforo para casa. Bom, não vou tratar do assunto do cavalo, mas eu gostaria de pensar nesse negócio da mula. Olhe bem sério na pessoa que está do seu lado, nos olhos dela, assim, diga assim para ela: não seja uma mula. Tem hora que essa cara de evangélico
escandalizado, não. Está aqui na Bíblia. Não é eu que estou falando, não. É Deus que está falando para cada um de nós. É ou não é a palavra de Deus aí? Então, quando Deus olha para mim e diz assim, Edson, não seja uma mula, eu preciso entender. E a mula tem algumas características. Primeiro está aí no versículo 9. A primeira característica da mula é: a mula não tem o quê? Não tem entendimento. Você vai ler na Bíblia Paulo falando de pessoas em Efésios 5, de pessoas que não têm entendimento. E as pessoas que não têm entendimento precisam do quê? De cabresto. Conheço um monte de crente mulificado hoje. Eles são mulificados. Eles precisam de cabresto, eles não sabem ser livres. Eles não sabem ser livres. Eles não obedecem se você deixar de ser cabresto. Então tem que ter cabresto. Aí tem igreja aí que hoje está com depois, pastor, fala aí, pastor, pelo amor de Deus, prega aí sobre o uso, sobre o costume, prega que não pode usar a roupa assim, o cabelo assim, a calça assim, fala, pastor, fala, porque se eu não falar isso, eu não sei se vem. Eu desvio. Então tem um monte de crente qualificado que só consegue ser crente se o pastor colocar o cabresto. Aí tem que andar daquele jeitinho ali, ó. É assim, ó, não pode comer isso, não pode beber isso, não pode vestir isso, não pode assistir aquilo. É um monte de crente mulificado, porque se tirar o cabresto eles se perdem. Eles confundem liberdade com libertinagem. Quantos estão me entendendo, por favor, diga bem. Segunda característica de uma mula, e eu vou ser rapidinho aqui, a segunda característica de uma mula é que a mula não tem identidade. Um dia eu estava lá, a égua deu uma olhadinha para o jumento, e o jumento deu uma fiscadinha para a égua assim, e a égua caiu no canto do jumento. A égua tinha que cruzar com o cavalo, e o jumento com a jumento. Mas o jumento deu uma cantada na égua, a égua caiu na cantada do jumento. E o que aconteceu? A égua ficou o quê? Prenha, engravidou. E aí, como o fruto do relacionamento da égua com o jumento, nasceu o quê? Aí você chega para a mula e diz assim: oi, tudo bem? Quem é você? Eu sou a mula. Ah, que legal. Quem é seu pai? Meu pai é o jumento. Ó, cuidado, diz aqui. E a sua mãe? Minha mãe é uma égua. É só a mula que pode falar isso, não? Pelo amor de Deus. Mas não é isso? Aí você chega assim, não é interessante. Se a sua mãe é a égua, o seu pai não deveria ser o cavalo? É, deveria. Não sei o que aconteceu, né? Ué, se o seu pai é o jumento, sua mãe não deveria ser o jumento? É, deveria. Mas não é assim, não. Meu pai é o jumento, minha mãe é a égua. Então a mula não tem identidade. A mula não tem identidade. E o crente qualificado, ele não sabe da sua identidade. Você pergunta: quem é você? O cara fala: eu sou João. Não, mas esse é o seu nome. Quem é você? Ah, eu sou mecânico. Cara, isso aí é a sua profissão, pelo amor de Deus. Quem é você? Qual é a sua identidade? Ah, 2265, pai. Esse é o número do seu RG, meu amigo. Confundem o nome com quem é, confunde a profissão com quem é, confunde o RG com sua identidade. As pessoas que não sabem quem é. E dentro da igreja tem um monte de gente. Leia João capítulo 4, quando Jesus diz assim: vocês são filhos do diabo. Aí eles disseram: não, nós temos por pai Abraão. Ah, não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a obra de Abraão. Vocês não sabem filhos de quem vocês são. E eu vou declarar: vocês são filhos do diabo. Está lá em João capítulo 8, versículo 44. Os caras não sabiam de quem eles eram filhos. Pensavam que era de Abraão, mas na verdade era do diabo. Tem um monte de gente assim que não tem identidade. Pessoas que têm medo de perder a salvação. Pessoas que não têm o capacete da salvação na sua cabeça como uma segurança. Gente que não tem a certeza de que se é filho ou não é filho de Deus. Como tem algumas seitas por aí que dizem assim: não, vão ser salvos só 144 mil. Mas pelo amor de Deus, vocês são mais de 5 milhões no mundo? É, mas só vai ser salvo 144 mil. Mas quem é que vai ser salvo? Ah, ninguém sabe, só Deus sabe quem é filho. Deus me livre disso. Eu sei que eu sou filho. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele testifica no nosso coração. Leia Mateus 3, versículo 17. E sendo Jesus batizado, saiu das águas, então abriu-se os céus, desceu o Espírito Santo numa forma corpórea como de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é
pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, e tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome, versículo 3 de Mateus 4. Então aproximou-se o tentador e lhe disse: se tu és filho de Deus, transforme as pedras em pães. Qual foi a primeira tentação do diabo? Não é suprir as suas necessidades de transformar as pedras em pães, não. A primeira tentação do diabo está nessa palavra, nessas palavras: se tu és filho. Por quê? Porque o diabo ouviu Mateus 3,17: este é o meu filho amado. Então do céu para a terra não há dúvida. Mas será que o diabo vai conseguir colocar a incerteza no coração de Jesus para que da terra para o céu não haja a mesma convicção? Se tu és filho de Deus, será que de verdade você é mesmo? Porque do céu diz que você é filho, mas será que da terra o filho diz que ele é pai? É aqui que o inimigo ganha, porque não há nenhuma barreira, não existe mais nada. A Bíblia fala que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, lavados no seu sangue, e somos filhos de Deus. Diante de Deus já está decretado: somos os seus filhos. O problema é aqui no coração, quando o diabo consegue roubar a sua filiação, a certeza da paternidade de Deus no seu coração. Não pode existir dúvida. Por mais fraco que você seja, por mais debilitado que seja o momento que você esteja vivendo,